Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com coleções em Python. Gerson, para que serve uma coleção? O que é uma coleção? O que é que diabos eu vou fazer com uma coleção em Python? As coleções servem justamente para a gente agregar dados e valores que a gente vai utilizar dentro do Python. Quando você tem você tem uma tabela de dados que você vai precisar plotar em um gráfico. Você não vai sair pegando a variável A, vai ser igual a um ponto onde eu vou ter a coordenada x, y, e assim vai. Isso ficaria um código muito extenso. Para isso, a gente tem as listas, tuplas e outros elementos que servem justamente para a gente trabalhar isso. O que é uma lista e o que é uma tupla? Uma lista é justamente um conjunto de valores, jogando em uma caixinha cheia de valores que a gente consegue ler aqueles valores através de índices. A gente consegue ler os índices de cada um, puxar o dado, seja da forma que for, e ir trabalhando com essas correlações que a gente vai conseguir fazer desses valores. Tupla. Uma tupla é uma lista, só que uma lista, digamos assim, dura. É uma lista onde você não vai conseguir atualizar ou retirar alguns elementos, de certa forma. Você não vai conseguir modificar aqueles elementos. Diferente da lista. A lista é meio que uma caixa onde você tem vários elementos que você pode colocar e tirar elementos. Enquanto que uma tupla é basicamente uma caixa selada. Você sabe que os elementos estão lá, mas você não pode tirar, você não pode substituir eles. E, Gerson, para que eu quero uma coisa que eu não posso mexer? Bem, tuplas podem ser utilizadas em diversos casos. Vamos inventar um caso aqui. Eu tenho uma senha que eu quero deixar ela fixa em um cofre, sei lá, para ninguém abrir, a não ser que seja com a minha senha. Então, uma tupla seria um exemplo específico daquilo, porque você não conseguiria simplesmente mudar aquilo para qualquer outro valor. Você só poderia utilizar ela com as suas características, com a sua senha que você utilizou. Já a lista seria mais ou menos quando você está trocando a fechadura de um cofre, daqueles antigos mesmo, que você consegue tirar um número, colocar outro, para servir como senha. Então, a lista teria essa mutabilidade de elementos, você conseguiria fazer essas diversas articulações. Enquanto a tupla não. Por a tupla ser um elemento, ser um conjunto de elementos imutáveis, você não consegue fazer nada com elas. Na verdade, é totalmente o contrário. Por elas serem imutáveis, você tem uma versatilidade que você pode utilizar ela na execução de algumas operações. Tipo, você consegue somar tuplas, você consegue dividir uma tupla pela outra, você consegue fazer a multiplicação de tuplas. É a mesma coisa que você está trabalhando com listas, só que você não vai alterar elas. Ou seja, você consegue fazer todas as operações, não todas, mas algumas das operações que você trabalha com lista, nas tuplas, tem essa versatilidade da função dela ainda. Então, tendo esse conceitozinho básico, depois a gente vai entender um pouquinho mais. Quando estiver realmente trabalhando com resolução de sistema de equações, a gente vai utilizar bem mais as listas, porque tem uma facilidade melhor de trabalhar com elas, de mudar elas, e a gente vai ver elas mais para frente. Já a gente passa para o Python, tem uma compreensãozinha um pouco melhor dela. E, por fim, o dicionário. É uma coisinha chatinha, mas é útil em diversos casos. Depende, se você quiser fazer um programa legal, em alguns casos você consegue utilizar os dicionários. Eu não costumo utilizar tanto, mas eles são bem de boas para a gente trabalhar. O dicionário é basicamente você juntar diversas informações. Você tem um conjunto de dados e você vai classificar eles meio que puxando aqui o que era a lista. A lista a gente vai ter os índicezinhos, ou seja, é como se a gente tivesse a caixa com caixinhas numeradas dentro dele. Vou ter o índice 0, o índice 1, o índice 2 e assim vai. No meu dicionário, a diferença é que eu vou ter essa caixinha, só que eu vou poder trocar o nome dessas caixinhas menores que estão dentro dela. Ao invés de eu ter o índice 1, o índice 2, o índice 3, eu vou conseguir delimitar quais são os nomes dessas caixinhas. No caso, eu tenho um banco de dados e eu vou querer nomear cada uma das colunas. Então, o exemplo que eu tenho aqui é um banco de dados com informações de alunos, também de disciplinas. Então, eu vou ter o estudante. No caso, meu banco de dados é o estudante, que seria o meu dicionário com diversas informações. Eu vou ter o curso desses estudantes, o ano em que ele está cursando, as disciplinas, e assim vai. Eu consigo fazer diversas modificações nele. Ele, assim como as listas, ele consegue ter essa versatilidade de modificar as suas informações. Como é que eu faço para criar um dicionário? Dicionário, basicamente, eu vou
ter a delimitação dele por essas chaves. Ou seja, eu vou determinar uma variável, vou abrir essas chaves com essa atribuição e vou inserir esses elementos. No caso, para mim ter o índice que eu vou utilizar marcação de 2 pontos para ter essa diferenciação. Como vocês podem ver aqui, eu tenho meu índice curso, vamos chamar de índice aqui, mas é a coluna, a atribuição que eu estou dando. Então, eu vou ter meu curso, 2 pontos, e aqui eu tenho os tipos de curso. Poderia ter engenharia, ciências, matemática, e assim vai. Então, é o tipo de curso que eu estou definindo. O ano, eu poderia ter o ano 2000, 2020, 2019, e assim vai. Disciplinas, programação, cálculo, assim vai. Então, a gente tem o índice aqui determinado por uma string, e eu também tenho as outras strings que vão dando entrada aqui. Eu também posso trabalhar com string, com inteiros, com float, com booleano, e assim vai. Eu posso armazenar diversos tipos de variável, não. E eu consigo pesquisar dentro desse dicionário as minhas informações. No caso, se eu pesquisar dentro do meu dicionário o ano ou os anos dos estudantes, eu consigo ter esses valores. 2020, digamos que tem 2019, e assim vai. Então, eu consigo ter essa sequência de dados que estavam armazenados. Essa daqui é a sequência base. Então, tipo, no meu curso, a posição 1 vai ser justamente curso de engenharia, o ano tal, as disciplinas tais. Na segunda posição, na segunda ou primeira, digamos assim, depende do seu ponto de contagem inicial, eu vou ter ciências, o ano 2015, disciplinas, termodinâmica, sei lá, alguma outra coisa. Então, você consegue agrupar diversos elementos. E quando você recorrer a digamos, essa sequência que você quer, seja o ano, seja a disciplina, seja o curso, você vai ter acesso a ela. Você tanto pode criar um dicionário adicionando quais são as características, as classes que você vai ter, e depois adicionando quais são os valores, quanto você pode criar um dicionário vazio e depois só ir adicionando as classes e também digamos assim, as informações que você quer. Aqui eu tenho um exemplo criando ele vazio, estudantes é igual ao meu dicionário, e aqui eu vou adicionar estudante, eu vou estar dando a entrada do curso, que vai ser o meu índice aqui que eu vou estar pegando, e qual curso que eu estou utilizando. Então, consigo fazer esse trabalho bem básico. Mesma coisa, estudante. Ano, cria a variável ano, depois atribui o valor. Disciplina, curso, e assim vai. Depois, quando eu quiser ver essas informações, basta eu printar na tela e eu vou ter o meu output, que é a saída dos dados. Ou seja, busquei aqui pelo curso dos estudantes, e eu vou ter essas outras informações aqui. No caso aqui, saiu errado porque não é curso. Aqui é a parte de disciplinas. Então, tem essa variaçãozinha aqui. Essa correçãozinha aqui nesse slide. Mas, basicamente, ela vai ter essa função. Vamos trabalhar com as coleções aqui, e na próxima aula a gente vai poder exercitar realmente colocando elas em prática a execução delas, junto com as outras estruturas. Como já está aqui dando 8h40, eu vou ser breve para não tardar tanto para vocês, e tomar tanto tempo, até mesmo porque a gente está se repetindo bastante porque são os conceitos iniciais. Vou ter minha lista A aqui. Deixa eu tirar o A. Está ficando toda vez o A. Vou jogar um C. Vou criar uma lista com os valores 1, 5, 6, 8, 9. Isso é uma lista. Eu posso acessar qualquer valor da lista através do índice dele. Digamos que era o índice 4. O índice 4 é o valor 9. Índice 1. Show. Tem um índice, sei como manipular. Agora, vou querer substituir o valor do meu índice. O valor que está nesse índice 1. O que eu posso fazer? Posso pegar o índice e simplesmente atribuir um novo valor para ele. Agora tem que printar também a lista para ela aparecer, né? Pronto. Substituir o valor. Vamos tentar fazer isso daqui, transformar isso aqui em um tuplo. Bora ver o que ocorre aqui.
Para me fazer com a tupla, é o mesmo processo. Se eu colocasse aqui o parênteses, ele não daria certo. Ou daria, vamos ver. Sempre quando eu for tentar identificar a partir de algum índice, eu sempre vou utilizar os cochetes. Nunca parênteses, nenhum outro identificador. Então, na minha tupla, o meu índice 2 é o valor 6. Se eu simplesmente quiser atribuir aqui ao valor 6, vou colocar o valor 2. Vamos ver se acontece alguma coisa. Deu o erro, justamente porque eu tentei atribuir um valor a uma tupla. Como eu falei para vocês, ela é imutável, ou seja, ela não vai aceitar nenhuma modificação. Diferente quando eu tenho uma lista, que ela aceita essas modificações tranquilamente. Consigo fazer operações com a tupla? Consigo fazer operações, mas nesse caso eu teria que transformar ela em outra coisa. Digamos que eu vou criar uma nova tupla, aqui, B, onde eu tenho C mais 2. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Ups. Vou adicionar. Ups. São valores diferentes, não estava aceitando. Mas, vamos pegar aqui. Mais 6. Vai. Tem que printar. Pronto, o que foi que ela fez aqui? Dependendo da aplicação que você for utilizar os operadores lógicos ou então aritméticos, ele vai ter funcionalidades diferentes. Aqui, eu tentei fazer eu tentei somar duas tuplas. Quando eu somo duas tuplas, ele não vai somar elemento por elemento. Ele vai simplesmente aproximar, vai colocar eles em sequência. Ou seja, aqui eu tive a parte da primeira tupla, do 1 até o 9, e da outra parte, eu tive a parte da segunda tupla. Então, eu consigo fazer esse processo. Se eu quisesse simplesmente aqui somar os elementos das tuplas, no caso, vou pegar o elemento 3 e o elemento 0. Vou somar 1 e 8. Vamos ver se está certo. Aqui ele já identifica o valor. No caso, pegou o valor 1 e o valor 8. Bem tranquilo, bem simples as operações. Consigo fazer outras operações com a tupla e com a lista? Consigo. No caso, eu posso permutar os elementos que eu tiver de uma lista, eu consigo adicionar. Eu consigo fazer diversas outras operações que exigem menos esforço. Digamos assim, você não vai precisar fazer todo um processo de revisão. Não é bem revisão, mas de alteração dos elementos. Vamos tentar pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pegar o append, que é uma funçãozinha básica das listas. Transformar isso aqui em lista novamente, só mesmo para mostrar algumas das funçõezinhas dos operadores, das funções que vocês podem utilizar. Depois tem documentozinho com todos esses operadores, essas funções para vocês treinarem. Deixa eu pegar aqui. Digamos que eu vou criar uma nova n igual a c ponto append. Para relembrar só um instante. Não é bem o append que eu quero utilizar. Vou utilizar o... Aqui se aparece. Append. Não está aparecendo. Vamos fazer assim. Só um instante.
tentar somar aqui duas listas para ver o que acontece. Ó, nesse caso aqui, ocorreu a mesma coisa que ocorreria nas minhas duplas. Se eu quero somar duas listas, somar assim, aproximar duas listas, uma perto da outra, eu coloco o sinal de mais. Daria certo se eu tentasse colocar o sinal de menos? O que iria acontecer? Ó, ele já daria erro, porque ele não está fazendo a operação matemática entre as listas. Se eu quisesse fazer a operação entre os elementos, no caso 4, 1, ele conseguiria fazer a execução. Outra operação que vocês conseguem fazer aqui, brincando com as listas, com os operadores. Aqui a gente tenta identificar, nesse espaçozinho entre os colchetes, a gente consegue identificar qual o índice que a gente quer. Como eu coloquei aqui o índice 2, e coloquei os 2 pontos, meio que ele considera que eu vou começar a contagem, no caso, a impressão dessa lista, a partir do segundo índice, no caso do índice 2, que é o terceiro elemento. Então, ele pega somente essa parte. Da mesma forma, se eu quisesse delimitar um fim, então, ao invés disso, eu colocar os 2 para o outro lado. Ele consegue fazer esse corte. Então, é um processo bem básico também, essa parte de corte. Você consegue determinar os índices. Tem algumas outras funçõezinhas, mas eu queria esperar para a gente trabalhar quando a gente estivesse trabalhando com algumas bibliotecas, porque elas vão facilitar bastante nesse processo de mudança, por isso que eu não vou puxar elas logo. Mas quando a gente estiver trabalhando com algumas bibliotecas, tanto a que a gente utiliza mais para matemática, quanto a que a gente utiliza para a resolução de algumas equações, dá para a gente fazer alguns joguinhos com elas.